podemos ter um futuro promissor. Porque vivemos um tempo global. E num tempo de economia global, eu acho que já não faz sentido de forma nenhuma falar em Portugal como um país periférico. Se repararmos bem, nós somos periferia da Europa, mas se pensarmos no mundo como um todo, e sobretudo em partes do mundo que são cada vez mais, em termos de futuro, aquilo com que vale cada vez mais a pena pensar, nós aí não estamos na periferia de nada, nós estamos no centro. E nós podemos ter mesmo um papel geoestratégico absolutamente fundamental. Basta pensar nisto. Primeiro, temos uma condição de membro da União Europeia e de alguém que está na primeira divisão da Europa, que é o culto do euro. Primeira coisa importante, que nos dá credibilidade, que nos dá prestígio e que nos dá poder e influência. Se não fosse isso, não teríamos, nem de longe nem de perto, poder e capacidade de influência que teríamos. É por isso que quando há aquelas discussões sobre se Portugal deve ou não deve sair do euro, nunca vejo acrescentar às vantagens de estar também esta componente do poder e a influência, que é algo que é dificilmente mensurável, mas que é algo que é absolutamente essencial. Pois bem, mas tirando partido dessa circunstância, a grande questão é esta. Nós estamos num local privilegiado, com uma relação muito estável, muito duradoura e muito firme, que é a nossa relação transatlântica. Depois, com uma ligação à África privilegiada, que é um dos polos de crescimento importante do futuro. Depois, com uma relação também particularmente importante com a América do Sul, com a América Latina, sobretudo tirando partido da nossa posição estratégica e de convergência com o Brasil. Sem esquecer a componente da Ásia e da importância. Por exemplo, se pensarmos que hoje em dia a China escolheu Macau, uma ponte de ligação para o investimento em África, e a importância da relação que tivemos com Macau e da transição importante que fizemos de Macau para a China, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Hong Kong, tudo isto são vantagens indiscutíveis para Portugal. Ou seja, aquela ideia de que somos um país periférico. Num contexto global, já o deixamos de ser. E, portanto, numa economia do futuro, cada vez mais globalizada, nós estamos, de facto, numa posição altamente privilegiada. O que significa que, na minha opinião, se nós formos capazes de resolver, muito importante, alguns problemas domésticos, ou seja, se formos capazes de arrumar a casa, que é aquilo que nos últimos anos nos tem perturbado, nós podemos ter condições extraordinárias que outros gostariam de ter e que porventura não têm. Digo-me-ão também, mas somos um país pequeno e com isso pouca escala, pouca massa crítica. Não, mas pequenez nunca foi sinónimo de irrelevância. E não estou a falar disto por causa da minha estrutura. O mundo está cheio de exemplos de pequenos países que se especializaram, que se qualificaram e que se tornaram países altamente relevantes. Ou seja, não é um problema também aqui de dimensão que impedirá esta capacidade de tirarmos partido da nossa posição e de ganhar em termos de vantagens comparativas com outros. Agora, para que tudo isto possa suceder e possamos ter, portanto, um futuro promissor, evidentemente que nós precisamos de fazer um trabalho de casa que não pode mais ser adiado. E a este respeito, eu diria que nós temos que aproveitar o tempo que estamos a viver, os anos que temos pela frente, para resolver algumas questões que são questões estruturais que têm sido empecilhos ao longo dos anos ao nosso desenvolvimento. Centraria as minhas atenções de uma forma sintética, sobretudo em três desafios. O desafio do Estado, o desafio da competitividade e o desafio de uma mudança de paradigma da nossa economia. Primeiro, a questão do Estado. Tenho para mim que é o problema dos problemas. Há anos a esta parte que
o modelo de Estado que temos, não o Estado, é o modelo de Estado que temos, é um empecilho ao nosso desenvolvimento, em vez de ser exatamente o contrário, um estímulo, um incentivo ao progresso e ao crescimento. E em grande medida porquê? De uma forma muito sintética, porque temos um Estado demasiado grande, logo excessivamente gastador. E porque também, além disso, não temos um Estado forte, temos um Estado fraco. Que esta ideia de se pensar que um Estado grande é um Estado forte é, muitas vezes, uma ilusão. Basta olhar para muitas funções do Estado que o Estado não desenvolve de forma eficaz, nem atempada. Basta pensar na justiça. É uma função indeclinável do Estado. Por dever do ofício, conheço essa área bem, evidentemente que funciona tudo menos bem, de um modo geral. Mas basta pensar nas funções de fiscalização do Estado ou de regulação do Estado. Por outras palavras, este Estado é um Estado fraco. E é, todavia, um Estado demasiado grande. O que significa que um Estado demasiado grande é excessivamente gastador. Excessivamente gastador é um excessivo consumidor de impostos. E, portanto, as coisas são como são. Se, evidentemente, pagamos impostos numa dimensão para além do razoável, evidentemente que escasseia um recurso do lado das pessoas e das empresas para investir, para criar riqueza. E, portanto, este modelo de Estado, do meu ponto de vista, tem sido um dos grandes problemas, um dos grandes entraves do país. Permitam-me até partilhar convosco este dado. A primeira década deste século, 2010, é a esse respeito, por exemplo, paradigmático. A despesa pública total durante esta década cresceu cerca de 70%. É o maior crescimento de sempre. E, todavia, a nossa economia praticamente durante o mesmo período estagnou. Não chegou sequer, em média, a um crescimento de 1%. O que também mostra, do meu ponto de vista, que aquela ideia que está muito enraizada nas nossas cabeças e é natural, de que mais despesa pública significa mais crescimento, não é necessariamente assim, e os dados o mostram à sociedade. E nós precisamos, por isso mesmo, de aproveitar esta oportunidade. Não tenho por adquirido que ela esteja a ser aproveitada, mas devemos aproveitá-la para, de facto, fazer uma reforma estrutural do Estado. Evidentemente que a reforma estrutural do Estado implica, também por estas razões, uma diminuição da despesa do Estado, mas não deve ser apenas uma diminuição da despesa do Estado. Eu sei que há aqueles que acham que reformar o Estado é tudo menos mexer na despesa. E há aqueles que acham que é só mexer na despesa. Eu ouço um bocadinho, às vezes, as pessoas, têm a ouvir os governantes, reformar o Estado é cortar a despesa. Um erro. Não é apenas isso. Segundo, ouço do outro lado quem se opõe ao governo e reformar o Estado é tudo menos cortar a despesa. Não, é um pouco as duas coisas. Mas, sobretudo, é, de facto, repensar este modelo, termos um Estado mais pequeno, sem, todavia, ser um Estado mínimo, e ter, sobretudo, um Estado com outra eficácia. Mais desburocratizado, mais descentralizado, mais ágil e mais eficaz. Espero que aproveitemos esta oportunidade para fazer isto. A minha convicção é que, se não aproveitarmos este ano que temos pela frente para fazer isto, provavelmente vamos perder uma oportunidade. Neste momento já estamos a perder. Já estamos a perder neste sentido. Está agora a discutir-se um pacote de medidas tendentes a reduzir a despesa estrutural do Estado com pelo menos 2 anos de atraso. Erro estratégico, do meu ponto de vista. Enorme. Há coisas que este governo não há meio de conseguir perceber. Este é um caso típico. Porventura, o maior erro estratégico que está a ser cometido. Primeiro, porque é no início de um mandato que as pessoas estão disponíveis para a ideia de reforma e de mudança. Não é meio do mandato. Segundo, porque acrescentar, evidentemente, a austeridade à fadiga da austeridade que já existe, obviamente que é criar anticorpos sem conseguir fazer mudanças eficazes. E é por isso que eu tenho algum receio que se perca uma oportunidade, mas, todavia, este é o problema e nós precisamos de resolver. Segundo grande problema, é um problema crónico também que nós temos.
que é um problema de competitividade, neste caso falta de. Basta aqui ver, por exemplo, que estarão aqui na sala seguramente pessoas que acompanham muito isto, mas há uma entidade que todos os anos faz a análise de volta de 130 e tal, 140 países, o World Economic Forum, e que faz um ranking de competitividade de vários países, mais de uma centena de países, a partir de 12 indicadores. Pois bem, nós estamos há vários anos consecutivamente a baixar a competitividade deste país. Para não ir mais atrás, só de 2005 até 2012 baixámos 18 lugares. Mas já vínhamos desde 2000 paulatinamente a baixar a atividade. Agora tem sido mais acentuado. Em 12 indicadores, que são uns em termos de análise para este ranking que envolve 140 e poucos países, nós só estamos bem com 4 desses indicadores: saúde, educação, infraestruturas e aptidão tecnológica. Em todos os outros temos vindo permanentemente abaixo. Nós temos, este é apenas um dado estatístico, mas todos nós sentimos, ainda que possamos depois ter alguma dificuldade de mensurar, que há um problema sério de competitividade. As nossas empresas vão perdendo competitividade, a nossa economia vai perdendo competitividade. Nós temos aqui um problema sério. O Estado é um problema dentro deste problema, mas evidentemente que ele desdobra-se em vários aspectos. A circunstância de não termos um sistema de justiça eficaz agrava o nosso problema de competitividade. A circunstância de não termos uma administração pública tão eficiente, tão qualificada quanto devíamos ter, apesar de haver nichos de muita qualidade e até de excelência da administração pública, é um problema. E devo dizer, num pequeno parênteses, que tenho muita dificuldade em perceber que tanto se fala da reforma do Estado, mas que não haja uma palavra, já não é uma ideia, uma palavra, em matéria de reforma da administração pública, de motivação dos servidores do Estado, de aposta em alguns critérios novos e diferentes de remuneração por forma a premiar mérito. Tenho muita dificuldade em perceber que o país pode ter sucesso alguma vez se, em vez de motivar, desmotivar. Pode ser que eu esteja enganado, mas julgo, estou, infelizmente, a pensar correto. Mas sem uma justiça eficaz, sem uma administração pública eficiente, qualificada, sem provavelmente um choque de gestão, mesmo ao nível das empresas privadas, nós temos dificuldade em ganhar o nosso problema de competitividade, de ultrapassar este vício estrutural. E quando falo de um choque de gestão, digo isto de propósito. Nós temos, neste domínio também, um problema sério de produtividade. A nossa produtividade está muito abaixo da média europeia, o que significa, linguagem mais simples, que nós temos que gastar mais tempo a fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Mas, ao contrário de outros, eu acho que este não é um problema exclusivo do trabalhador. Esta é a parte que menos se fala e que eu acho que é importante acentuar. Nós temos trabalhadores lá fora que são portugueses como nós. Mas têm enorme sucesso e são apresentados normalmente como agentes de uma enorme produtividade. Nós temos empresas cá dentro que não são portugueses, cuja gestão não é portuguesa, mas com trabalhadores portugueses, níveis de produtividade altos. Temos ao lado empresas portuguesas, com direção portuguesa, com administração portuguesa, são os mesmos trabalhadores portugueses, com as mesmas características, os níveis de produtividade são diferentes, o que significa que há aqui um problema de gestão apenas também ao nível da nossa atividade empresarial. Ou seja, quando se fala de formação profissional, eu acho que não é apenas para trabalhador, também para gestores, também para empresários, já agora também para políticos e governantes, alguns deles eu acho que precisavam de alguns cursos até intensivos. Não se riam porque nos Estados Unidos há universidades que fazem cursos, não será só nos Estados Unidos, evidentemente, mas nos Estados Unidos eu conheço que fazem cursos de formação intensiva para governantes de várias partes do mundo. Não é que são transpostos europeus, porque os europeus acham sempre que sabem tudo, mas há de outros países, portanto,
Não foi uma piada assim de circunstância. Agora, acho que nós temos que mudar muito ao nível das funções do Estado, ao nível da gestão, ao nível da aplicação, que está aí na ordem do dia, da aplicação de fundos estruturais. Temos que mudar profundamente a filosofia de forma a vencermos aqui um problema sério, muito sério em matéria de competitividade. Terceiro e último desafio. Nós temos que mudar o paradigma da nossa economia no sentido de a voltar e de a virar fundamentalmente para o exterior. Nós temos uma economia consolidada ao longo destes anos, muito centrada no mercado interno. E isso, nos tempos que vivemos e nos tempos que vamos viver, é exatamente a orientação àquela que nós devemos perseguir. Nós temos de ter uma economia altamente virada para o exterior, altamente internacionalizada. Eu diria que nós precisávamos de ter uma espécie, falando de um segmento muito importante, uma espécie de obsessão permanente, por exemplo, pelas exportações. Começamos a ter alguma preocupação nos últimos anos. Começou a mudar o discurso, a orientação, ainda bem. Mas há ainda imensíssimo a fazer. Basta pensar que ainda hoje só sensivelmente 35%, 36% do nosso PIB é que é virado para as exportações. Mas estamos também no domínio da comparação com outros países da Europa muitíssimo atrás. A Bélgica, as suas exportações correspondem sensivelmente a 84% do seu PIB, a Holanda a 83%, a Alemanha 50%, mas, de um modo geral, também nesse domínio, estamos muito atrás. Estamos a fazer um esforço grande neste momento, é verdade, sem dúvida. E o mérito é fundamentalmente das empresas, dos empresários. Indiscutivelmente, ainda por cima, em tempo que não é um tempo brilhante, que é em muitos países da Europa, que são nossos mercados de destino, que é um tempo de estagnação ou até de recessão. Agora, acordarmos finalmente para essa realidade. Os momentos de crise ajudam, são um estado de necessidade, ajudam de facto aqui a criar, a fazer da crise um manancial de oportunidades. Mas esta tem que ser a orientação. E tem que ser a orientação ao nível do discurso político. Porque o exemplo vem de cima e de cima convém que venha um bom exemplo. Ao nível da banca, que deu um contributo péssimo, negativo, na generalidade dos nossos banqueiros, exatamente para que demorássemos muito tempo a chegar a este caminho. Há 2 anos, ainda havia um grande banqueiro, há 2 anos estávamos quase, com a troika cá dentro, ainda achava que o mais importante, em vez de a economia posterior, era fazer o TGV, exatamente, virar a economia para o contrário. Sim, eu devo dizer que os banqueiros estão aí na praça, só falta mais dia, menos dia, também começarem a dar uns palpites assim daqueles que eles adoram muito fazer, que é se relativamente às colagens ao poder, porque graças a Deus os nossos banqueiros são aqueles que mais responsabilidade têm na situação que chegaram. É certo que se culpam só os políticos, mas que são os nossos banqueiros, é certo que tiraram o tapete em cima da hora aos políticos que então mandavam, mas até aí estimularam tudo e mais alguma coisa. Portanto, mas tem um estatuto de impunidade, que é uma coisa extraordinária. Parece que a generalidade dos políticos em Portugal têm medo de falar aos fortes. É sempre mais fácil de falar aos fracos. Eu, como penso exatamente o oposto, acho que estas coisas têm que ser ditas para ver se as mentalidades mudam um bocadinho. E se há uma cultura aqui que não seja de impunidade. Porque se nós chegarmos a esta situação, há muita gente que é responsável. E os banqueiros estão na primeira linha desta responsabilidade. Eu não estou a querer mudar de banqueiros, porque isso é uma coisa difícil de fazer. O que quero é que a situação mude, porque cada um tem a sua função. E a função de um banqueiro é gerir bem o seu banco. Não é gerir bem o país, porque ele não está mandatado para isso. E os políticos agora devem estar um bocadinho ao respeito, porque a legitimidade do voto não deve ser nunca condicionada pela legitimidade dos poderes de facto. Posto isto, acho que de facto nós temos que ter esta certeza.
nível do discurso político, ao nível da orientação do credo, ao nível do quadro comunitário de apoio, que aí está importante. Atribuo novamente uma enorme importância a isto. Nós já tivemos vários pacotes de fundos financeiros e que eu acho que nos últimos anos não constituíram, de um modo geral, uma oportunidade perdida, portanto, desperdiçada. Esperemos que este não seja desta forma. E acho que, aqui chegamos, nós temos que ir resolvendo, sobretudo, os problemas essenciais. E por isso elenquei aqui aqueles desafios que me parecem os decisivos. Nós temos que aproveitar estes anos, do meu ponto de vista, depois de termos a primeira década deste século, uma década perdida, ao menos aproveitar esta década com todas as dificuldades que tem pela frente para ser uma década de mudança. Verdadeiramente andámos ao longo destes últimos anos a consumir como um país rico e a produzir como um país pobre. Os números não deixam uma margem para dúvidas. Como aqui vos disse, tivemos uma década que teve o maior crescimento da despesa pública total. Ao nível do Estado Social foi até qualquer coisa como cerca de 77% do espaço público. Ou seja, nas áreas fundamentais de educação, de saúde e de segurança social. Estivemos com um crescimento de 0,6 e 0,7 em média durante esta década. Evidentemente que também, durante o mesmo período, a dívida pública quase duplicou. Portanto, eu só estou a falar da década. Depois, a dívida continuou a subir, como nós sabemos. Mas só nos passos 10 anos quase duplicou. Parecendo que não, no ano 2000, a dívida pública é essencialmente 51% do PIB. São números que para nós já hoje fazem quase o mínimo da ficção. O que significa que isto é viver de forma artificial. Só que nós temos que aproveitar, do meu ponto de vista, este tempo, que é um tempo difícil, de empobrecimento, de austeridade, de sacrifício, para também fazer as mexidas e as mudanças que, do ponto de vista estrutural e filosófico, se justificam. E esta é a maior dúvida que eu tenho neste momento. E neste momento. Uma coisa é cortar. Tem que ser feito. Outra coisa é construir. Também tem que ser feito. Eu vejo cortar, nem sempre bem, mas de um modo geral é necessário, mas não vejo construir. Construir um Estado diferente. Construir uma justiça diferente. Construir uma administração pública diferente. Construir um sistema fiscal diferente. É que é importante esta. E acho que tem que ser a nossa contribuição cívica e de cidadania ajudar a dar este impulso. Claro que para tudo isto também possa dar certo, temos que esperar. E já agora, de alguma forma, influenciar para que a Europa, enquanto entidade, neste caso a União Europeia e a zona euro, ajudem um pouco. Coisa que também não tem acontecido com as políticas e os resultados das políticas que têm sido seguidos. E a esse respeito queria partilhar convosco os dados anteontem divulgados, que são curiosíssimos, divulgados pelo Eurostat relativamente ao crescimento do PIB na União Europeia, na zona euro, no primeiro trimestre deste ano, só comparado com o último trimestre do ano passado. Só aqui alguns dados. A Alemanha, um crescimento de 0,1%. A França, já com o PIB a contrair. A Itália com o PIB a contrair. A Espanha, com uma contração de já 0,5%. A Itália e a Espanha. A Holanda, com o PIB a contrair. A Finlândia. O que dá que a zona euro é recessão já há 18 meses consecutivos. Ou seja, o problema na Europa, em termos de recessão, em termos de estagnação, em termos económicos, já não é um problema apenas dos países do Sul. É um problema dos países do Norte e do Sul. É um problema dos ricos e dos pobres, daqueles que estão com resgate e daqueles que não têm resgate. É um problema europeu.
já não é apenas um problema, como alguns andavam a dizer, meramente aqui das economias do Sul. É um problema europeu. E mais digamos que é um problema alemão também. Não está a recessão, mas está. Na prática, estagnação. E depois vale a pena ver os mesmos dados. Se compararmos a zona euro com, durante este mesmo trimestre, uma contração do PIB de 0,2%. Os Estados Unidos, no mesmo período, um crescimento do PIB de 0,6%, que projeta uma previsão de cerca de um crescimento anual de 1,8%, 2%. Ou seja, exatamente a parte do mundo onde começou toda esta crise de natureza financeira, não tem nenhum crescimento brilhante, não é um crescimento que vemos na China ou noutras partes do mundo, mas já tem um crescimento e a Europa está exatamente em contraciclo. Provavelmente o que explica, a grande diferença que explica, claro que vamos encontrar sempre aquelas explicações de que a economia americana é mais flexível, todos nós sabemos que é assim, mas porventura a grande explicação é que há uma coordenação de políticas nos Estados Unidos, porque estamos a falar de uma federação, e não há o mínimo de uma coordenação de políticas nem de um governo comum ao nível da Europa. Não há. E, portanto, quando nós falamos de uma política europeia, falamos de uma ficção, porque não há nem um governo económico europeu, nem uma coordenação política ao nível dos vários Estados-membros da União Europeia. Nos Estados Unidos. Obviamente, tudo isso existe. E estes números divulgados agora dão que pensar. Provavelmente é a minha opinião, para Portugal, estes números, às vezes nos entendemos para não acharem que eu estou doido. Provavelmente, paradoxalmente, podem ser muito úteis e muito positivos. Neste sentido. O problema começou a chegar à França e pode chegar à Alemanha. E isto é como aquela situação que nós vivemos há sensivelmente 10 anos, com o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, com a célebre regra dos déficits orçamentais não poderem exceder 3% do produto, e em que era tudo um drama quando Portugal cedeu e, portanto, teve de ser sancionado. Mas quando a França e a Alemanha violaram o Pacto de Estabilidade, tudo mudou. Porque para a França e para a Alemanha já não há sanções. E aqui é um pouco a mesma coisa. Provavelmente, é a minha convicção, não são as eleições na Alemanha que vão ditar nenhuma mudança particular. Tenho a esse respeito uma opinião muito clara. Politicamente correta, as eleições na Alemanha vão mudar. As eleições na Alemanha, por si só, não vão mudar coisa nenhuma. Basta conhecer um bocadinho os dirigentes políticos de ambos os partidos. Basta ver o que aconteceu recentemente com o Chipre. O SPD na oposição foi mais duro e mais radical que a senhora Merkel no poder relativamente às medidas ao Chipre. Eles, nesse plano, dirigentes de um lado e do outro, não são substancialmente diferentes. Agora, o que muda é a França, é a recessão. O que muda é a Alemanha estar também muito próximo disso. É esta necessidade de que o problema agora já não é da Itália, já não é apenas da Grécia, já não é apenas da Espanha, não é apenas de Portugal, é o problema europeu. Insisto, dados como a da Finlândia e da Holanda são extraordinários mesmo. E, portanto, isto paradoxalmente vai ser positivo para que a Europa acorde para a necessidade de finalmente ter uma ideia diferente, uma estratégia diferente, já agora esperando que possa ter também, de hoje à amanhã, lideranças diferentes, e, portanto, que isto possa ajudar ao nosso próprio processo de recuperação. Porquê? Porque, como todos nós sabemos, e evidentemente, nós temos de fazer muito do nosso trabalho de casa. Temos que aproveitar a oportunidade para mudar, reformar, estabelecer novos paradigmas, mas evidentemente que nós somos o que somos neste quadro e precisamos de uma dinâmica muito maior à escala, pelo menos, à escala europeia. Agora, queria, depois de partilhar isto convosco, terminar com esta nota. Precisamos, evidentemente, de aproveitar as nossas vantagens geoestratégicas. Temos que esperar que a dinâmica europeia seja no futuro diferente do que tem sido no passado. Mas temos que fazer o nosso trabalho de casa. Porque ninguém fará por nós o que só a nós compete fazer.
E temos que aproveitar para simultaneamente cortar e construir, para ter novas perspectivas, novos horizontes, novas ideias em vários segmentos do Estado e da sociedade. E eu espero que todos nós possamos, com a nossa consciência crítica, ajudar a esta necessidade de aproveitar um tempo de crise como é este, justamente para que as energias que existem na nossa sociedade possam ser dirigidas no sentido certo e possam ser conduzidas no sentido da direção adequada. A minha convicção é que tudo isso está nas nossas mãos. Um país como o nosso não é um sítio. Uma nação com muitos e muitos séculos de vivência, de história, de cultura e, portanto, temos dentro de nós os ingredientes absolutamente indispensáveis para fazermos tudo isso. Agora, temos de facto que o fazer e acho que esta oportunidade é notável. Mas eu tenho sempre esperança que iniciativas como estas ajudam a que o debate se faça e acho que o debate é o primeiro ingrediente, o primeiro pressuposto indispensável para que nós possamos chegar a boas conclusões e a bons resultados. Deixei, portanto, aqui a minha ideia, as minhas principais convicções, as minhas preocupações também, as minhas dúvidas e as minhas incertezas, mas sempre com esta nota. Não percamos nunca a noção daquilo que é essencial. Essencial. Temos muitos problemas, mas temos alguns problemas, temos às vezes o problema para resolver. Nós temos que ter a noção daquilo que é essencial. Isto é um bocadinho como na vida política, onde eu estive muitos anos, mas onde eu não tenciono regressar. E que é assim, podemos cometer muitos erros táticos. Se pudermos evitar, tanto melhor. Erros de forma, erros de imagem, erros de oportunidade, mas convém não fazermos erros estratégicos. Esses não têm solução. Esses pagam-se normalmente uma fatura enorme. Enorme. O que significa que temos que separar sempre entre o que é essencial e o que é acessório e concentrar, de facto, as energias. E por isso escolhi aqui aquilo que considero 3 dos desafios absolutamente essenciais e não podemos ganhá-los no final desta década. Tem que ser agora. Porque com a década perdida já tivemos a primeira deste século, ao menos aproveitemos esta para ganhar e marcar alguns pontos no futuro. A minha convicção, se fizermos tudo isto, estancamos um bocadinho esta ideia de que andamos sempre atrás dos comboios e que andamos sempre a descer de divisão. A minha esperança é grande e aqui deixei o meu contributo. Muito obrigado.